Então nós estamos nesses dias conversando, dando assim uma catequese, uma instrução para o nosso povo. Semana passada nós falamos sobre a diferença de ídolo e imagem, né? Uma boa diferenciação dentro da Bíblia. A Bíblia proíbe sim a idolatria, mas não a confecção de imagem. O ídolo é aquilo que rouba o lugar de Deus no nosso coração. A imagem é aquilo que nos remete a algo muito mais, nos leva a Deus. Por isso as imagens que nós temos nas nossas igrejas não são ídolos, mas são justamente representações que é feito de material, de barro, de pedra, de madeira, mas que nos remete à transcendência, a algo que é maior do que nós mesmos. Então a imagem para nós não é idolatria, como alguns afirmam. E hoje nós vamos falar também do assunto por que a igreja reza pelos mortos. Nós agora, dia 2, segunda-feira, nós vamos estar celebrando a festa, ou celebrando finados, né? Uma festa mais finados, que na verdade é para nós cristãos um momento de nós proclamarmos a nossa fé na ressurreição do Senhor. Então é muito importante a gente saber por que a gente faz as coisas, porque às vezes nós católicos, nós fazemos as coisas meio assim, de qualquer jeito, faz, mas não sabe por que faz. E quando nós somos questionados, aí nós não sabemos responder para as pessoas, não sabemos, como diz na carta de Pedro, dar as razões da nossa esperança. Muito bem, a tradição da igreja sempre exortou a rezar pelos mortos. O fundamento da oração, do sufrágio, encontra-se na comunhão do corpo místico. Nós somos um corpo. Aí nós temos que entender que Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios que nós somos um corpo. A igreja é um corpo. E este corpo que é a igreja, a morte, né, os membros que já partiram do tempo, nós continuamos vinculados. Por isso, no domingo agora, nós celebramos uma festa muito importante, que é a solenidade de todos os santos, que nós, dentro do credo da Igreja Católica Apostólica Romana, tem um artigo do credo que nós rezamos: creio na comunhão dos santos. E o que significa isso? Se nós não entendermos essa comunhão dos santos, nós não entendemos também por que nós rezamos pelos mortos, que nós estamos unidos numa comunhão espiritual. A nossa comunhão não é só humana, aquilo que aparece. Há uma comunhão muito mais profunda, que a igreja chama de comunhão do corpo místico. É uma comunhão que vai além das aparências. É uma comunhão que é feita no Espírito. É essa comunhão que nós temos, que a morte não é capaz de romper com aqueles que vivem em Cristo Jesus. Todo cristão batizado, todo aquele que foi batizado, foi incorporado como membro de Cristo. E quando esse membro deixa de existir no tempo, ele continua vivo, vai continuar vivo. É aquilo que a igreja chama, que nós somos chamados à santidade. E esse membro pode passar depois da morte por purgatório, que nós vamos falar daqui a pouco também, que faz parte da doutrina da igreja, o purgatório, onde nós vamos sendo purificados, esses membros, para que eles possam tomar posse da comunhão plena com nosso Senhor no céu. Porque sem essa comunhão plena, nós não temos como entrar e contemplar a Deus face a face. Por isso nós rezamos pelos mortos. Por isso nós rezamos pelos mortos, mas não por aqueles que estão mortos, mas por aqueles que vivem, que estão vivos em Deus, num processo de purificação. Por isso nós falamos das dimensões da igreja. Há 3 dimensões da igreja que nós falamos: a igreja militante, que é essa que nós estamos aqui na terra, lutando contra o pecado, nos convertendo, lutando para viver e buscar a santidade. Depois nós temos a igreja padecente, que a igreja é o corpo, os membros desse corpo místico de Cristo, que ainda estão num processo de purificação, né, no amor de Deus, que na verdade purgatório já é o céu, mas agora as pessoas estão num processo de purificação profundo, uma transformação total, para que eles possam então entrar na comunhão plena com Deus, porque aonde há um resquício menor de pecado em nós, Deus não pode suportar
o mal no coração do homem. Por isso que nós passamos pelo purgatório. Só não passa pelo purgatório aqueles que se santificam nesta vida, né, que caminham nessa santidade. E nós estamos em comunhão com eles, rezando por esses irmãos e eles também rezando por nós. E depois nós temos a comunhão daquela igreja gloriosa, que é a igreja que já está na glória, que nós somos os santos. Não só os santos, aqueles que estão nos nossos altares, mas todas as pessoas que já passaram por todo esse processo deste mundo aqui e depois desse processo de purgatório e que hoje contemplam. Eles estão rezando por nós e nós aqui na terra rezando por ele. Então, a morte não interrompe essa nossa comunhão com o nosso ente querido. Claro que nós não somos como algumas doutrinas por aí, de ficar invocando os mortos, chamando os mortos, querendo ouvir os outros do morto. Isso não faz parte da doutrina católica. A doutrina católica ensina que nós rezamos pelos mortos e estamos em comunhão profunda com aqueles que morreram e eles conosco, rezando conosco, mas nós não invocamos aqueles que morreram, mas em Cristo Jesus, aqueles que estão unidos em Cristo, nós rezamos com eles e rezamos por eles. Eles rezam por nós de onde eles estão e nós rezamos daqui e fazemos essa bonita comunhão. Por isso aqueles que morreram não estão longe de nós, aqueles que morreram estão presentes no Cristo, conosco rezando e conosco nos esperando do outro lado da vida. Quando nós fecharmos os olhos para o tempo, nós também encontraremos com todos esses irmãos que já partiram e com certeza se encontram na glória do céu. Então essa é a nossa esperança. Veja que bonita que é a nossa fé. Por isso a igreja nos recomenda, a gente fazer a visita. Nós vamos no dia de finados, tem pessoas que não gostam, mas dia de finados nós vamos aos cemitérios, adornamos os sepulcros daquelas pessoas que nós amamos e rezamos por ela, chamamos de sufrágio, rezamos por ela, oferecemos algo por ela. Certo, quando nós vamos no cemitério, ali nós vamos só para fazer memória, está lá a foto, está lá os restos mortais da pessoa que nós amamos, para mostrar que ela nasceu no tempo, que ela fez parte da nossa vida, mas ela não está ali no túmulo mais, graças a Deus. O cemitério é só uma lembrança para guardar na memória. Nós precisamos fazer essa memória dessas pessoas que foram tão importantes na nossa vida. Ah, mas eu não gosto de ir no cemitério. Tudo bem, não tem problema que você não gosta, mas é importante que você reze por aqueles que faleceram, principalmente ao oferecer a Santa Missa, para esses nossos entes queridos. Então, na carta de Judas, da segunda Macabeus, Judas Macabeus, que se vocês quiserem acompanhar, está lá em 2 Macabeus, pode pegar na sua Bíblia se você quiser, 2 Macabeus, versículos 44 a 46, fala justamente dessa sufrágio, que lá no Antigo Testamento já tinha assim já começava a vislumbrar essa certeza da vida depois da morte e também essa oração de sufrágio por aqueles que morreram. É bom e salutar. Veja lá em 2 Macabeus, capítulo 12, versículos do 42 a 46. 2 Macabeus, capítulo 12, de 44 a 46. O nobre Judas pediu ao povo para ficar longe do pecado, pois acabava de ver com seus próprios olhos o que tinha acontecido por causa do pecado daqueles que tinham morrido na batalha. Então fizeram uma coleta individual, reuniram 2.000 moedas de prata e mandaram a Jerusalém, a fim de que fosse oferecido, olha só que interessante, que fosse oferecido pelo pecado daqueles que morreram. Ele agiu com grande retidão e nobreza, pensando na ressurreição. Se não tivesse esperança na ressurreição dos que tinham morrido na batalha, seria coisa inútil e tola rezar pelos mortos. Olha que coisa bonita. Se não tivesse certeza da ressurreição, não tem sentido rezar pelos mortos. Só rezamos pelos mortos porque nós temos certeza da ressurreição. E se Cristo não ressuscitou para nós católicos, é inútil a nossa fé, é vão todo aquilo que a gente faz.
Por isso a igreja reza pelos mortos, não é porque eles estão mortos, rezam porque tem certeza de que eles estão vivos, porque eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive em mim, mesmo que morra, viverá. Então a igreja reza e pede para que a gente reze por aqueles que morreram, porque nós temos convicção de que a morte não é fim, mas que um dia todos nós ressuscitaremos. Mas considerando que existe uma bela recompensa guardada para aqueles que são fiéis até a morte, então esse é um pensamento santo e piedoso. Por isso mandou Judas Macabeus oferecer um sacrifício pelo pecado dos que tinham morrido. Olha lá, manda oferecer sacrifício. Isso que a igreja pede para a gente: oferecer a missa por aqueles que morreram, mandar celebrar a missa, fazer sacrifício, oferecer orações para aqueles que morreram, fazer pequenos jejuns, penitências por aqueles que morreram. Isso é bom, isso é muito bom. Pelo pecados que tinham morrido, para que fossem libertados do pecado. Então a nossa oração ajuda nesse processo de purificação daqueles que morreram. Isso nós chamamos de comunhão dos santos, do qual um dia, quem sabe, nós precisaremos da oração da igreja e de todos esses irmãos. Por isso é importante nós estarmos unidos na igreja, na comunhão da igreja, e morrer sempre como membros desta igreja, filhos dessa igreja que está nesse processo de conversão. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a um minutinho nós retornamos para falar sobre a doutrina do purgatório. O que é o purgatório? Olá, amados, estamos retornando com o programa Igreja em Missão, hoje com o tema Por que a Igreja Reza pelos Mortos? E lembrando que se você tiver alguma dúvida, ou está ficando alguma dúvida, ou não ficou muito bem esclarecido alguns pontos, que às vezes é complicado a gente tratar de um tema tão amplo em tão pouco tempo, então se você tiver alguma dúvida, vai estar passando aí na tela depois o nosso endereço do e-mail, que você pode entrar em contato comigo pelo e-mail e depois eu terei o imenso prazer de responder a sua pergunta, o seu questionamento, se acaso você tiver. Então depois vai estar passando aí o nosso e-mail para você que quiser entrar em contato conosco, tá? E lembrando que esse programa também é reprisado aos sábados. Quem perdeu pode indicar para as outras pessoas também. E você pode também entrar no nosso site para poder também rever este programa. Também vai estar passando o endereço do nosso site aí na sua tela. Por que a igreja reza para os mortos? Então terminei com o livro dos Macabeus, mostrando nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, que diz que reza pelo morto, na certeza de que aqueles que nós rezamos estão vivos. É a nossa fé na ressurreição que nos leva a rezar pelos mortos. Se perguntasse para você assim, por que a igreja reza pelos mortos? Não, a igreja não reza pelos mortos, a igreja reza porque acredita na vida, aqueles estão ressuscitados. Mas se estão ressuscitados, por que ela reza? Ela reza justamente porque nós levamos desse mundo alguns resquícios do pecado, algumas cicatrizes que o pecado deixou em nossa vida. E enquanto tiver essas cicatrizes, nós não entramos no céu. Por isso todos nós passaremos nesse amor, nesse fogo do amor de Deus que nós chamamos de purgatório. Por isso a igreja recomenda também as esmolas, alguns tempos as indulgências, as obras de penitência, as obras de misericórdia em favor daqueles que faleceram. E se vocês prestarem atenção, na igreja católica, ela reza todos os dias pelas pessoas que morreram. Vocês já perceberam que nas orações da Eucaristia, nas intercessões que se fazem depois da consagração, o padre reza todos os dias pelas pessoas que faleceram, por aqueles que colocaram os nomes ou não, ali nós rezamos. Então nossos mortos, que nós celebramos o dia de finados, não estão mortos, estão vivos juntos de Deus, graças a Deus, gozando da vida eterna que não se acabará. E isso vocês podem pegar depois no livro de Sabedoria, capítulo 2, versículo 20.
23. Eu não vou ler agora porque o nosso tempo é escasso, mas Sabedoria 2, versículo 23. E esse mesmo livro da sabedoria também assegura que os justos vivem para sempre e recebem do Senhor a sua recompensa. Cuida deles o Altíssimo. Por isso, estão nas mãos, a vida do justo está nas mãos do Senhor. Sabedoria 5, 15 e 16, versículos 15 a 16. E porque nós estamos nas mãos de Deus, não é? Nós somos ali purificados desse fogo, desse amor. É isso que a igreja chama de purgatório. Então o que é o purgatório, padre? O purgatório é um fogo, como é um lugar? Não, purgatório não é um fogo, é uma metáfora. Quando fala de fogo, é metáfora, é uma forma da gente dizer que o fogo purifica. Por isso esse fogo é o amor de Deus que nos purifica. Purgatório não é um lugar, purgatório é um estado de vida, é o momento da minha vida que eu estou diante de Deus. E todos nós um dia teremos que passar na presença de Deus. Ninguém de nós vai escapar diante desse olhar de Deus. E vocês sabem que a nossa vida nesse mundo, nós somos pecadores, irmão. Nós todos somos pecadores. E por mais que a gente lute, nós sempre levamos resquícios do pecado em cada um de nós. Por isso, algumas pessoas serão salvas através desse fogo purificador. Por isso que nós somos chamados à santidade, a sermos santos. E o que? Já viram como que a vida do santo é um purgatório? Leia a vida dos santos, não sei se vocês já viram, mas toda a vida do santo, ela é constituída, parece, de muito sofrimento, de muita luta. E é este sofrimento nesta vida que na verdade já é um purgatório para ele, porque aquele amor, naquela ânsia de querer servir a Deus, de querer ser de Deus, assume sofrimento sem renegar nada, sem reclamar, e vão ali lutando para que a vontade de Deus se cumpra, para que os mandamentos de Deus sejam vividos, o amor seja realmente praticado, a caridade. Então os santos é aqueles que vão purificando, já vão purgando a sua vida deste mundo. Por isso Deus nos chama, a mim e a você, a essa santidade, que nós vamos celebrar agora no domingo, né? A comunhão de todos os santos, que nós celebramos num só dia, no dia 1º de novembro, que é a festa de todos os santos. Por isso, é este estado após a morte de purgatório que a doutrina católica denominou como purgatório. Então esse fogo de amor, que como eu disse agora há pouco, é que vai curar o coração humano. Por isso o purgatório já é o céu, é um instante da minha vida, onde ali eu vou ter que ter consciência e conhecimento do amor de Deus. Irmãos, por isso enquanto a gente está nesse mundo, Deus me dá a graça, a mim e a você, de poder conhecer o amor de Deus, de aprofundar no amor de Deus, ter consciência do amor de Deus e deixar o amor de Deus penetrar em toda a minha vida, em cada célula do meu ser. E enquanto isso não acontecer, eu não estou pronto para contemplar. Aí que entra o purgatório, porque às vezes a gente pode morrer sem conhecer totalmente a Deus, a pessoa passar por esse mundo sem conhecer de fato a Deus. E como é que ele vai entrar no céu sem ter conhecimento de Deus? Aí que entra Deus no purgatório. Ele vai agora entrar na minha vida e eu vou ter que ter um conhecimento profundo, uma consciência plena de Deus para que eu possa entrar no céu. Eu não sei se eu estou confundindo ou se eu estou ajudando, mas é aí que está o tempo do purgatório nosso. Que tempo? Aí vai de acordo com a vida de cada um. Veja bem, se meu coração nesse mundo foi maleável para Deus, com certeza vai ser mais fácil, né? Do lado de lá, vai ser menos doloroso. Agora, se a pessoa é orgulhoso, se a pessoa tem um coração duro, não treinou nesse mundo, meu filho, aí vai ser mais doloroso até esse processo se concretizar. Entendeu por que a gente fala de tempo no purgatório? Que na verdade lá não tem mais tempo, mas vai ter esse tempo que a gente usa é justamente para dizer que cada pessoa, de acordo com o coração que ela leva daqui, por isso é o coração que eu tenho aqui, é que eu vou de lá, entendeu? Se o teu coração é duro aqui, de lá ele também, até amolecer. Por isso que a gente tem que amolecer o coração quando a gente está no mundo,
Por isso que Jesus diz, que a igreja ensina para nós, que Jesus diz para nós assim, olha, na doutrina do purgatório, olha, porque vocês julgam por si mesmo que é justo, quando pois você for com seu adversário ao juiz, faça o esforço de entrar em acordo com ele no caminho, para que ele não arraste você até o juiz entregue até o executor, e o executor o atire na cadeia. E isso eu lhe digo, disse Jesus, dali você não sairá enquanto não pagar o último centavo. A Bíblia que diz isso. É daqui que nasce a doutrina do ensinamento da igreja. Lucas 12, versículos do 57 ao 59. Lucas 12, de 57 a 59. Ali não vou sair enquanto não pagar o último centavo. E o que é pagar? É justamente me purificar meu coração daquilo que eu devia ter feito e não fiz, do amor que eu devia ter amado e não amei, do perdão que eu devia ter dado e não dei, da justiça que eu devia ter praticado e não fui, da verdade que eu deveria ter vivido e não vivi, da castidade que eu deveria ter vivido, respeitado o meu corpo como o templo de Deus, e eu não fiz. Veja bem, a minha mesquinhez do meu coração, meu orgulho, minha vaidade que eu alimentei ao longo da minha vida, vivi uma vida só de vaidade, ali é a hora do homem se purificar. Por isso que é doloroso, ser diante do amor de Deus, você vê o tanto que Deus é bom, e eu fui tão mal, o tanto que Deus me chamou à conversão todo dia, e eu não me converti. Essa vai ser a dor do purgatório, por isso que vai ser dolorido. E é nesta dor de arrependimento é que Deus vai entrando lá no meu íntimo, no mais íntimo de mim, e vai como que vai me virando do avesso. Desculpa a expressão chula, mas Deus vai me virando do avesso, para que eu possa ser totalmente limpo por dentro e por fora. Por isso que a caminhada cristã nesse mundo é de santidade, irmãos. Nós temos que buscar uma vida santa todo dia. Por isso que a gente tem que estar se confessando, a gente tem que estar purgando nesse mundo. Por isso que Deus permite às vezes algum sofrimento na nossa vida, para a gente purgar. Por isso que Deus coloca a pessoa difícil do nosso lado, para a gente aprender a amar, para ser paciente, misericordioso, bondoso, exercitar a paciência. Isso é o purgatório que nós vamos vivendo aqui. E se a gente não aproveitar desses momentos, a gente depois vai ter que viver do lado de lá. Por isso é amor. Purgatório é um ato de amor, é o coração, é o olhar amoroso de Deus sobre o nosso coração, que vai nos purgar. Por isso que é fogo. O amor é símbolo do fogo, esse fogo que purifica e que santifica. E como nós podemos ajudar essas pessoas que estão no purgatório? Aí entra a nossa oração. Aí entra a oração nossa, que nós vamos rezando por esses irmãos, pedindo a Deus que ajude esses irmãos a abrir o coração, para que esse tempo seja amenizado, para que eles se convertam no sentido assim de se abrir à graça de Deus e poder se purificando todos os dias. Por isso nós rezamos missa, nós fazemos penitência por aqueles que morreram, oferecemos sacrifício por aqueles que morreram. Por isso o purgatório não é um lugar, é um estado no qual o amor de Deus existente não está cada dia tomando posse por completo da vida daquele falecido, livrando do apego ao pecado, porque quando a gente morre, a gente leva muito apego daqui para outra vida. Por isso é importante a gente ir desapegando, irmãos, e purificando o nosso coração e desapegando, que com certeza na hora da nossa morte será muito mais fácil, e a nossa entrada no céu será muito mais rápida, se o nosso coração já estiver pronto. Por isso no purgatório a adoração representa pelos atos espirituais, como eu disse, ato de conhecimento e amor que as almas praticam. Por isso a Santa Missa para nós é o momento mais importante de um cristão oferecer, porque nós oferecemos o próprio Deus que oferece por amor a nós, para a salvação da nossa vida. Por isso é importante oferecer a Santa Missa para aqueles que já morreram, né? Agora é importante a gente aproveitar da missa enquanto a gente está vivo, viu? Não esperar morrer para os outros oferecer missa para você, não. Aproveite da missa,
Viva a missa nesse mundo, aproveite cada momento dessa missa, porque uma missa bem celebrada, ela pode salvar a nossa alma e purificar de tantos pecados que trazemos. Espero que eu tenha ajudado. Num próximo programa eu gostaria de falar sobre a missa de sétimo dia, porque o assunto é extenso e hoje não foi possível. Mas, por que rezar pelos mortos? Porque nós acreditamos que a vida não termina com a morte. Nós rezamos não por quem morreu, mas porque acreditamos que eles estão vivos. Morreu no tempo, mas vive na eternidade. E um dia, se Deus quiser, nós vamos nos encontrar todos nos braços do Pai. Confiemos no Senhor a nossa vida e rezemos sem medo nenhum. Pode rezar por aqueles que morreram, que isso é bom e agrada o coração de Deus. É ato de amor, é ato de misericórdia. Que Deus abençoe a todos vocês e vamos rezar essa Ave Maria por todos os falecidos da nossa família. Que Deus abençoe a todos os falecidos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vocês, de maneira especial aqueles que perderam seus entes queridos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, amados irmãos, até quinta-feira, se Deus nos permitir.